Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Josefina esculhamba Antônio. Ela fala para ele que precisa tomar uma atitude. Josefina relembra a Antônio que já acabou com o primeiro marido de Regina. A víbora informa ao cúmplice que quer Gonçalo morto. Ele assegura. Josefina chama Antônio de covarde. Ele relata que não é um assassino. Carla se aproxima. Antônio tenta tirar Josefina da festa. A víbora relembra ao cúmplice que sequestrou a filha de Regina. Carla descobre a verdade. A idosa reconhece Josefina. Antônio e a víbora trocam agressões. Carla chama Josefina de assassina. A víbora aponta a arma para a idosa e a assusta. Antônio desarma Josefina. Carla rola escada abaixo. Josefina não permite que Antônio ajude a idosa. Eles fogem. César rodopia com Adriana. Ele comenta com a baixinha que a admira. Adriana confessa para César que gosta de se divertir. O jovem leva a baixinha para a mesa. Constanza brinca com a situação. César insiste para a morena ir para a pista. Ele decide ir ao banheiro. Matias pede para Adriana não passar da conta. Ele insinua que ela está gostando de conquistar César. Matias admite para Adriana que ficou enciumado. Ela o despreocupa. Adriana relembra Matias que precisa concluir o plano. Ela o chama de irresistível. Carla segue estirada. A fofoqueira encontra a idosa e grita por ajuda. César entra em cena. Ele socorre Carla. A fofoqueira procura Regina. César chama uma ambulância. Gonçalo exalta a beleza de Regina. Ele reitera que ela o fascina. Gonçalo relembra a Regina que vai assumi-la. Eles lamentam a postura de Carla. Gonçalo segue querendo falar com a idosa. Ele assegura para Regina que a noite será perfeita. A fofoqueira entra na pista. Ela conta para Regina que Carla caiu da escada. Todos se preocupam. César exige rapidez. Ele tira o terno. Regina encontra a mãe e se desespera. César comunica para Gonçalo que já chamou a ambulância. Regina não consegue parar de chorar. Todos sentem pena de Carla. Josefina ressalta que Antônio colocou tudo a perder. Ele reitera que ela não pode atirar em ninguém. Antônio deduz que Josefina também mataria Regina. Ela o chama de perdedor. Josefina comunica para Antônio que eles estão perdidos caso Carla sobreviva. Renata cavalga. Ela volta a abraçar a égua. Renata ressalta que não quer voltar a sofrer. Ela admite que não sente nada por Augusto. Renata crê que jamais vai esquecer Jerônimo. Augusto encontra Roberta em seu quarto. Ele gosta da presença dela. Augusto vai para a cama com Roberta. Carlos e Matilde voltam para a fazenda. A empregada comenta que adorou os sogros. Carlos pede para Matilde se soltar mais. Ela admite que a sogra a intimidou. Manuela ressalta que Matilde é humilde, decente e educada. A cozinheira comenta com os demais que tudo está mudando. Manuela pede para Carina dar a notícia para os amigos. A costureira anuncia que Augusto e Renata estão noivos. Carlos reage surpreso. Carina comenta que Renata já ganhou o anel. Álvaro leva uma grande surra na cadeia. Os meliantes esclarecem que estão agindo a mando de Augusto. Álvaro é esfaqueado. Regina chega no hospital. Ela exige falar com o médico. Gonçalo pede notícias sobre Carla. A enfermeira anuncia que a idosa segue internada. Inês e Isidro dão seguimento à festa. Eles temem o pior. Josefina arruma sua mala. Ela teme que Carla a delate. Josefina se prepara para fugir. Antônio continua chocado. Ele crê que Regina jamais irá perdoá-lo. Antônio admite que o ciúme o cegou. Ele fica arrependido por ter se aliado a Josefina. Antônio deseja reparar o seu erro. Ele percebe que Regina nunca será dele. Antônio decide entregar Josefina para a viúva. O médico procura os parentes de Carla. Ele anuncia que a idosa infartou. O doutor revela para Gonçalo que Carla está morrendo. Regina exige ver a mãe. Ela descobre que Carla está debilitada. Gonçalo informa ao médico que Regina precisa se despedir da mãe. O doutor permite. Ele exige que Regina não altere Carla. O médico comenta que a idosa aparenta querer fazer uma revelação. Ele comunica para Regina que Carla não pode falar nada. Constanza consola a amiga.
Jerônimo recebe uma ligação. Ele descobre que Álvaro foi esfaqueado. O alcoólatra consegue falar com o vingativo. Álvaro conta algo surpreendente para Jerônimo. Renata vê Roberta saindo do quarto. Augusto se levanta. Renata fala para Roberta que estava montando. A invejosa diz para a irmã que está com sede. Roberta inventa para Renata que não foi ao interior por vontade própria. Jerônimo conta para Carlos que esfaquearam Álvaro. O vingativo nota a angústia do amigo. Carlos decide contar tudo para Jerônimo. O vingativo informa ao amigo que nada o abala. Carlos revela para Jerônimo que Renata vai se casar com Augusto. O vingativo quase tem um troço. Renata relembra o seu romance com Matias. Ela também pensa em Augusto. Renata ressalta que ninguém consegue ser melhor que Jerônimo. Ela crê que nunca voltará a beijar o vingativo. Renata ressalta que Jerônimo jamais valorizou o seu amor. O vingativo fala para Carlos que se apaixonou por uma pessoa desprezível. Jerônimo comenta com o galego que Renata envenenou a sua alma. Eles não entendem o que a mocinha viu em Augusto. Jerônimo fala para Carlos que Renata não tem escrúpulos. O vingativo bebe. Jerônimo crê que Renata sempre o manipulou. Carlos não sabe o que dizer. Jerônimo reitera que a atitude de Renata é imperdoável. O vingativo considera a mocinha como morta. Jerônimo informa a Carlos que todos estão proibidos de falar o nome de Renata. O doutor atesta um óbito. Ele crê que Álvaro não vai sobreviver. A enfermeira ressalta que o alcoólatra ficou mais calmo após falar com Jerônimo. O doutor ressalta que há segredos que corroem. Álvaro acorda. O médico percebe que o alcoólatra está morrendo. Álvaro leva choques. Carina tem um pesadelo. Ela acorda no meio da noite. Carina fala para Matilde que está com um péssimo pressentimento. A empregada acalma a amiga. Regina encontra Carla. A idosa consegue abrir os olhos. Regina pede para Carla lutar pela vida. A idosa informa a filha que a sua hora chegou. Regina exige que Carla não faça esforço. A idosa pede para a filha ser feliz. Regina comenta com Carla que Gonçalo pediria a sua mão. A idosa cita a esposa do ricaço. Carla tenta concluir a frase. A idosa continua fora de si. Regina fala para Carla que precisa dela no casamento. A idosa cita Josi, mas a viúva não entende a mãe. Regina fala para Carla que elas precisam fazer as pazes. A idosa delira. Regina ressalta que Carla foi a melhor mãe do mundo. A viúva pede perdão para a idosa. Regina comenta com Carla que não queria magoá-la. A idosa tenta abençoar a filha. Carla faz de tudo para falar. Ela abençoa Regina. Carla dá os seus últimos suspiros. Regina entra em surto. Ela corre pelo hospital. Carla conclui a frase, mas Regina não a escuta. A idosa morre. Josefina entra no escritório. Ela abre o cofre. Josefina pega o seu passaporte. Ela também recupera o dinheiro. Josefina ressalta que a história está se repetindo. Ela lamenta a ausência de Roberta. Josefina crê que não conseguirá meter a mão na herança da filha de Regina. Ela deseja que Carla morra. Regina abraça o corpo da mãe. Ela relembra os momentos que viveu com Carla. Regina segue inconsolável. Ela crê que não foi uma boa filha. Regina relembra que Carla sempre esteve ao seu lado. Ela não sabe como viver sem a mãe. Regina sente a pior dor do mundo. Roberta volta a procurar Augusto. Ele ressalta que Renata quase o descobriu. Roberta fala para Augusto que é cuidadosa. A invejosa comenta com o vilão que Renata estava montando. Augusto fala para Roberta que não quer se arriscar. Ele a manda para o quarto. Roberta reitera para Augusto que a adrenalina é excitante. Ela deseja se divertir. Roberta seduz Augusto. Ele a empurra. Augusto fala para Roberta que manda em tudo. Ele tira a roupa dela. César ressalta que Carla era tudo para Regina. Constanza reitera que a tragédia ocorreu no pior momento. César decide ir buscar café. Gonçalo admite para Constanza que o garotão é um bom rapaz. A morena ressalta que o namorado segue sendo um grande apoio. Gonçalo pergunta o que Constanza sente por César. Regina regressa. A viúva anuncia que Carla morreu em seus braços. Gonçalo se aproxima. Regina fala para o namorado que Carla não a perdoou. A viúva sente remorso. Constanza também sofre. Carlos comenta com Matilde que Jerônimo está revoltado e desiludido. A empregada ressalta que nunca gostou de Renata, lamentando por não ter seguido a sua primeira intuição. Matilde reitera que também não quer saber da mocinha.
Carlos proíbe a noiva de falar sobre Renata. A mocinha não consegue dormir. Jerônimo sente saudade de Renata. Os pombinhos sofrem com a solidão. Jerônimo finge que Renata morreu. Ela anda de um lado para o outro. Roberta se veste. Ela segue competindo com Renata. Roberta ressalta que vai roubar todos os namorados da irmã. Augusto pede para a invejosa não fazer barulho. Roberta se retira. Augusto fica na cama sozinho. Ele deseja que Renata ocupe o espaço de Roberta. No dia seguinte, Eulália entrega o jornal para Josefina. A víbora vasculha as notícias. Josefina descobre que Carla morreu. A víbora sorri e chama a idosa de velha imprestável. Josefina teme que Carla tenha falado algo. Ela segue planejando a fuga. Josefina se desespera devido à incerteza. A víbora liga para Antônio. O ciumento segue imóvel. Antônio não atende Josefina. Ela ressalta que não pode ficar nas mãos do destino. Josefina deduz que Carla não falou nada. Ela percebe que Regina está sofrendo. Josefina ressalta que o sofrimento da rival a engrandece. Regina beija o retrato de Carla. Chegam as coroas de flores. Todos prestam os pêsames para Regina. Os conhecidos de Carla se reúnem. Regina não consegue parar de chorar. O padre discursa. Todos reagem atentos ao sermão. Manuela atende o telefone. Jerônimo entra em cena. Manuela fala para o patrão que a ligação foi feita da cadeia. Jerônimo conversa com um cúmplice, reiterando que ele não está cumprindo o combinado. O vingativo decide sair. Jerônimo pede as chaves da caminhonete para Lázaro. Severino e Marina chegam na fazenda. Eles pedem para Jerônimo chamar Carina. Severino ordena que o vingativo reúna todos os funcionários. Jerônimo o obedece. Augusto diz que Renata está muito bonita. Roberta sente preguiça. Augusto e a invejosa fingem que não passaram a noite juntos. Roberta ressalta que estava com o corpo quente. Renata confirma para Augusto que saiu para montar. Roberta relembra que Jerônimo levou a égua para o interior. Augusto escuta o toque do celular. Ele descobre que o serviço já foi feito. O meliante informa ao vilão que passou da conta. Augusto sente medo. Carina encontra Severino. Ele fala para ela que tem uma péssima notícia. Severino comunica para Carina que Álvaro se envolveu em uma confusão. A costureira descobre que o marido morreu. Renata supõe que Augusto recebeu uma boa notícia. Ele informa às damas que a sua produção de vinho está garantida. Renata pergunta por Josefina para Roberta. A invejosa informa a irmã que a víbora está devastada. Roberta conta para Renata que Matias também quer a separação. A mocinha não se surpreende. Roberta relembra que estava grávida de Jerônimo. Renata insinua que está ao lado de Matias. Roberta informa a mocinha que não dará o divórcio. Augusto comenta que os tempos mudaram. Roberta ressalta que Matias não quer dá-la uma pensão. Renata sugere que a irmã trabalhe. Roberta informa aos demais que Matias tem um romance com Adriana. Renata não admite que a irmã ofenda a baixinha. Elas discutem. Renata ressalta que Roberta nunca gostou de Matias. A mocinha fala para a irmã que está do lado do amor. Renata insinua que Roberta quer se aproveitar da situação para conseguir dinheiro. A mocinha perde o apetite. Augusto exige que Roberta não estresse Renata. Ele ameaça expulsá-la da fazenda. Severino ressalta que Carina precisa de apoio. A costureira comunica que está bem. Todos os empregados percebem que Carina segue pálida. A costureira informa que não sente vontade de chorar. Matilde relembra que Álvaro fez Carina sofrer. A costureira aceita a vontade de Deus. Matilde insinua que Álvaro está no inferno. Carlos consola Carina. A costureira crê que o seu martírio terminou. Lázaro relembra que Carina se despediu de Álvaro. A costureira recorda que teve um péssimo pressentimento. Severino ressalta que Álvaro precisa de uma sepultura. Carina reitera que não tem como velar o marido. Carlos sugere que o velório seja na fazenda. Jerônimo concorda. Carina relembra que Álvaro não conseguiu salvar Rafael. Jerônimo assume o controle da situação. Roberta fala para Augusto que não vai abaixar a cabeça para Renata. O vilão ressalta que a mocinha é a senhora da fazenda. Roberta ressalta que Renata está brincando com Augusto. Ela sugere que ele deixe de ser trouxa. Roberta informa Augusto que não costuma obedecer às ordens de ninguém. Ela ameaça expor o vilão.
Roberta ressalta que pode acabar com o romance. Augusto não aceita a provocação. Os vilões trocam ameaças. Severino e os moradores da fazenda se reúnem. O caixão chega fechado. Carina tenta abri-lo. Severino impede. Ele sugere que Carina não veja o defunto. A costureira tenta recordar os poucos bons momentos. Carina perdoa Álvaro. Severino faz o sinal da cruz. Ele joga água no caixão. Alzira procura Ezequiel. Ela o informa que descobriu algo espantoso. Ele a ignora. Alzira revela para Ezequiel que Álvaro foi morto na cadeia. Ela comunica para o marido que não irá ao enterro. Antônio continua transtornado. Ele resolve atender a ligação de Josefina. A víbora pergunta se o cúmplice foi procurado. Josefina conta para Antônio que Carla morreu. Ele desaba. Josefina admite para Antônio que comemora a morte. Ela insinua que o cúmplice não tem personalidade. Antônio ressalta que não é um criminoso. Josefina relembra que o ciumento a procurou. Ela fala para ele que Carla morreu por causas naturais. Josefina exige que Antônio apure se a idosa falou algo. Ela comenta que ele não é um herói. Josefina fala para Antônio que não vai cair. Ezequiel conta para Augusto que Álvaro morreu. O vilão finge surpresa. Ezequiel pede permissão para ir ao velório. Augusto concede. Ezequiel e o vilão ressaltam que gostaram da notícia. Augusto crê que se livrou de Álvaro. Renata esbarra em Ezequiel. Ela pede para ele procurar o veterinário. Ezequiel conta para Renata que irá ao velório de Álvaro. A mocinha decide acompanhar o capataz. Ezequiel conta para Renata que o velório é na Bonita. Regina fala para Gonçalo que estava começando a ser feliz. Ele sugere que ela aceite a vontade de Deus. Gonçalo pede para Regina parar de sofrer. A viúva ressalta que Carla partiu com raiva dela. Gonçalo reitera que Regina não causou nenhum desgosto à mãe. Ele ressalta que a viúva é digna. Regina fala para Gonçalo que o relacionamento deles nunca terá a bênção de Carla. Inês hidrata a amiga. Roberta tenta se reconciliar com Augusto. Ela o chama para ir à piscina. Roberta fala para Augusto que é o oposto de Renata. Ela deseja ser escolhida pelo vilão. Roberta insinua para Augusto que Renata não dará nada. O vilão anuncia que não vai abandonar a mocinha. Roberta crê que Renata acabará cansando Augusto. Jerônimo volta a conversar com uma pessoa misteriosa. Ele comenta que a situação está sob controle. Isidro se afasta dos preocupados. Ele liga para Jerônimo. Isidro conta para o vingativo que Carla fez a grande viagem. Jerônimo reage chocado. Isidro conta para o vingativo que Regina está muito triste. Ele sugere que Jerônimo ligue para a amiga. Luciana concede um novo crédito para Matias. Ela comenta que a empresa está com uma grande liquidez. Luciana fala para Matias que fará a transferência. O bonitão liga para Gonçalo. Regina agradece a presença dos demais. Matias fala para Gonçalo que conseguiu o novo crédito. Eles decidem dar seguimento ao plano. Gonçalo pede para Matias ligar para o detetive Henrique. Eles armam contra Branca. Antônio chega no velório. Ele abraça Regina. Gonçalo fica enciumado. Regina fala para Antônio que foi tudo muito repentino. Ela comenta com ele que Carla morreu no hospital. Regina conta para Antônio que conseguiu se despedir da mãe. O ciumento descobre que a idosa queria falar sobre a esposa de Gonçalo. Regina não associa as rivais. Antônio admite que precisa confessar algo. Ele não tem coragem de falar. Henrique e Matias instruem Daniel. O bonitão fala para o interesseiro que não quer nenhuma gracinha. Antônio pede perdão para Regina. Ela não entende o pedido dele. Regina relembra que Carla gostava muito de Antônio. Ele também sofre com a morte. Regina sugere que Antônio fique em paz. Ele a informa que traiu Carla. Constanza aborda Gonçalo. Antônio fala para Regina que não soube lutar por ela. A viúva não entende o excesso de culpa do ciumento. Antônio decide partir. Matias e os demais ordenam que Daniel ligue para Branca. Todos ficam na escuta. Branca atende a ligação. Daniel a comunica que tem uma informação. Ele conta para Branca que a empresa conseguiu mais dinheiro. Daniel sugere à maluca que eles desviem a grana. Ela gosta da ideia. Daniel fala para Branca que precisa das novas senhas. Ela teme que ele jogue sujo. Branca informa Daniel que eles vão se encontrar. Antônio entra no carro. Josefina o assusta. Ela ressalta que Antônio não pode traí-la.
Josefina fala para Ciumento que é invencível. Ele conta para ela que Carla não conseguiu falar nada. A víbora comemora a sua morte. Josefina percebe que Antônio se deu por vencido. Ele tenta encerrar o pacto. Josefina chama Antônio de melodramático. Ela o informa que tem uma nova carta na manga. Josefina bola um plano infalível. O enterro de Álvaro segue. Carina é consolada por todos. A costureira admite que Álvaro a fez mal. Ela comenta que o marido não cultivou afeto. Matilde beija a bochecha de Carina. Severino deseja iniciar a missa. Renata e Ezequiel chegam no velório. Jerônimo não gosta da presença da mocinha. Renata ressalta que quer falar com Carina. Jerônimo informa que a mocinha não é bem-vinda na fazenda. Renata fala para Jerônimo que quer apenas consolar Carina. Ela o ignora. Renata dá os pêsames para Carina. A mocinha reitera a sua amizade para a costureira. Elas se abraçam. Renata fala para Carina que Deus sabe o que faz. A mocinha relembra que a amiga sofreu muito nas mãos de Álvaro. Renata sugere que Carina não fique triste. Ela manda uma indireta para Jerônimo, relatando que os maus devem ser esquecidos. Renata exige que Carina não sofra por quem não merece. Jerônimo alfineta a mocinha. Ele insinua que Renata já fez o que queria e exige que ela saia da fazenda. A mocinha informa ao vingativo que também não gosta da propriedade. Jerônimo segura o braço de Renata e a enxota. Ela sente ódio dele. Marina os observa. Manuela procura Renata. A cozinheira fala para a mocinha que Jerônimo está magoado, pois já sabe que ela vai se casar com Augusto. A mocinha ressalta que o vingativo é um grosso que sempre a destratou. Manuela pede para Renata entender Jerônimo. A mocinha ressalta que ninguém a entende. Renata informa que não terá compaixão por Jerônimo, assim como ele não teve por ela. Manuela lamenta. A cozinheira insinua que os antigos pombinhos são orgulhosos. Manuela assegura para Renata que Jerônimo está escondendo o seu amor. A mocinha não acredita. Manuela comenta com Renata que Jerônimo está enciumado. A mocinha desdenha do comentário. Manuela comunica para Renata que viu Jerônimo chorar muitas vezes por ela. Augusto aborda Roberta. A invejosa conta para o vilão que Renata foi a um funeral. Ele fica louco de ódio. Augusto exige que Roberta também vigie Renata. Ela comunica para ele que não é babá da irmã. O vilão deduz que Renata está na bonita. Marina procura Jerônimo. Ela sugere que ele fique tranquilo. Jerônimo comenta com Marina que Renata é uma descarada. A médica defende a rival. Marina insinua que Jerônimo agiu mal. Ela relembra que o velório é aberto, portanto, todos os moradores da cidade podem comparecer. Marina sugere que Jerônimo não deixe de ser cavalheiro. Ela reitera que ele humilhou Renata diante de todos. Jerônimo conta para Marina que a mocinha ficou noiva de Augusto. Ele se sente traído por Renata. Marina fala para Jerônimo que a mocinha tem o direito de refazer a vida. A médica comenta que Renata sente apenas carinho por Augusto. Jerônimo segue confuso e atordoado. Manuela fala para Renata que não pode ficar calada. A cozinheira insinua que a mocinha tomou uma decisão errada ao aceitar Augusto de cara. Renata comunica para Manuela que está tentando ser feliz. A mocinha ressalta que Augusto a respeita. Manuela sugere que Renata abra os olhos em relação ao vilão. A mocinha crê que Augusto a fará esquecer Jerônimo. Manuela insinua que Renata ficará com o coração cheio de feridas. A cozinheira relata que a mocinha também fará Augusto sofrer, pois claramente não o ama. Renata comunica para Manuela que o amor não sustenta uma relação. A mocinha regressa para a cruz do amor. Augusto reclama. Renata fala para o vilão que não costuma pedir permissão para sair, pois sempre foi bastante independente. Augusto ressalta que a noiva não pode ficar passeando, pois está foragida. Renata comunica para o vilão que todos já sabem que ela voltou para a cidade. Augusto chama a mocinha para ir à praia. Renata informa ao vilão que deseja deixar o povoado. A mocinha comunica a Augusto que não quer morar na cidade. O vilão insiste para Renata ficar com ele. Lázaro procura Severino. O capataz pede para se confessar. Lázaro comenta com Severino que está com um grande peso na consciência. O capataz revela para o padre que a morte de Álvaro o faz feliz. Severino entende Lázaro.
O padre relembra que o alcoólatra foi um grande obstáculo na vida do capataz. Severino sugere que Lázaro reze por Álvaro. O padre comenta que Deus decide o destino. Severino absolve Lázaro. No dia seguinte, Jerônimo liga para Regina. Inês e Constanza seguem com a amiga. Jerônimo comenta com Regina que adorava Carla. O vingativo promete procurar a amiga em breve. Regina segue triste. Gonçalo visita Honório. Eles conversam sobre a morte de Carla. Gonçalo conta para Honório que Regina está com remorso. O empresário comenta com o cunhado que os sentimentos nunca devem ficar guardados. Gonçalo fala para Honório que colocou o plano contra Branca em ação. Inês oferece a sua casa para Regina. A viúva relata que precisa se acostumar com a solidão. Constanza e Inês ressaltam que Regina não está sozinha. A viúva comenta que a dor a corrói. Inês assegura para Regina que Carla a perdoou. A viúva discorda. Regina relembra que Carla associou a criminosa com a esposa de Gonçalo. Constanza volta a suspeitar da cunhada. Augusto guia Renata. Ele mostra um quadro para ela. Roberta os vê. Augusto ressalta que Renata é a sua musa. Roberta se incomoda. Jerônimo fala para Carlos que não para de ser surpreendido pela vida. Carina agradece a ajuda dos patrões. Jerônimo ressalta que a costureira é querida na fazenda. Carina crê que a sua vida acabou. Jerônimo a desmente. Carina ressalta que ficou sem nada. Jerônimo informa que a bonita sempre será a casa da costureira. Ele fala para Carina que não a culpa por nada. Jerônimo ressalta que a presença da costureira é reconfortante. Matilde sugere que Carina fique na fazenda. A costureira se emociona. Carlos pede para os funcionários voltarem a trabalhar. Marina fala para Jerônimo que precisa ir. Ela ressalta que ele é generoso e nobre. Jerônimo e Marina flertam. Ela comenta que ele é uma pessoa apaixonante. Marina beija a bochecha de Jerônimo. Ele toma uma atitude. Jerônimo beija Marina. Renata fala para Augusto que está lisonjeada. Ele sugere que ela recupere o sorriso. Renata ressalta que Augusto é atencioso. Ele planeja o casamento. Augusto incomoda Renata. A mocinha comenta que não gosta de planejar o futuro. Renata relembra a Augusto que acabou de se divorciar. Ele garante que não irá magoá-la. Augusto assegura para Renata que nem todos são iguais. Ela volta a pedir paciência. Jerônimo e Marina encerram o beijo. Eles não falam nada. Marina sai. Jerônimo entra no escritório. Ele compara Renata e Marina. Jerônimo crê que está cometendo uma loucura. Ele relata que Marina não merece sofrer. Jerônimo não deseja usar a médica como consolo. Lázaro procura Carina. Ele sugere que ela não se incomode com a presença dele. Lázaro fala para Carina que quer apoiá-la. Ela admite que precisa dele. Carina abraça Lázaro. Matilde torce pelo irmão. Ela crê que a felicidade reinará na bonita, pois o amor paira pelo ar. Alzira e Carlos trabalham. Eles seguem agindo contra a praga. Carlos pede para Alzira levar as fórmulas para as outras fazendas. Ela pergunta sobre a cruz do amor. Alzira relembra a Carlos que Jerônimo e Augusto se odeiam. O galego fala para a funcionária que a praga não pode se espalhar, portanto não se deve misturar os assuntos pessoais com os profissionais. Carlos ordena que Alzira dê a mistura para Ezequiel. Constanza pede para ver a foto da filha de Regina. A viúva mostra o retrato para a amiga. Constanza também pede para ver a simulação que o detetive fez. Inês percebe que a morena está escondendo algo. Constanza insinua para a amiga que pode descobrir a verdade. Inês crê que a sequestrada não vai aparecer. A mãe de André comenta que Regina teve pistas falsas. Constanza vê o retrato falado. Ela percebe que o desenho se parece com Renata. Regina comenta que pensou o mesmo. A viúva anuncia que as projeções se parecem com muitas moças. Daniel e Branca se encontram. Eles são observados. Branca pede para Daniel abrir o computador. Ela ressalta que eles não podem perder tempo. Matias leva os remédios para Adriana. Eles namoram. Adriana ressalta que Matias é o seu melhor remédio. Ele fala para ela que é um dia decisivo.
Matias comenta com Adriana que Branca precisa cair na arapuca. O bonitão revela para a baixinha que Daniel agiu por ela. Adriana ressalta que o interesseiro foi um idiota. A baixinha e Matias sentem pena de Daniel, relatando que ele não é uma má pessoa. O interesseiro e Branca começam a transação. Ela fala para ele que tem experiência. Branca percebe que a transação está demorando. Ela nota que Daniel segue nervoso. O interesseiro pede mais café. Branca começa a perceber que pode ter caído em uma armadilha. Ela nota que foi vigiada. Branca atinge todo mundo e foge. Ela corre pela rua. Branca é perseguida. Manuela pede para Carina ajudá-la com a sobremesa. Matilde deseja que a costureira seja sua cunhada. Carina diz para a amiga que seguirá de luto. A costureira ressalta que respeita as tradições. Manuela diz para Carina que elas pensam o mesmo. A costureira anuncia que não irá para o jantar de noivado da amiga. Carina sugere que Matilde prepare uma bela comida para os sogros. Carlos diz a Jerônimo que a praga está cedendo. O galego conta ao amigo que irá à cidade. Jerônimo fala para Carlos que precisa procurar Marina. O vingativo se sente culpado pelo beijo. Renata e Augusto percebem que Roberta não está na fazenda. Ezequiel anuncia que a invejosa saiu com o cavalo. Renata e Augusto descobrem que Roberta pegou um puro sangue feroz. O vilão fala para a mocinha que a invejosa é muito abusada e teimosa. Augusto relembra que deve zelar pelas hóspedes. Roberta vai à árvore do amor. Ela encontra o coração de Renata e Jerônimo. Roberta tenta destruir o desenho. A invejosa vê o que Rafael preparou para ela. Roberta pensa no sonhador. Ela relembra que Rafael queria assumi-la. Roberta crê que seria feliz ao lado do sonhador. Ela chora. Roberta admite que é infeliz. Ela se considera mais sozinha do que nunca. Roberta ressalta que não é amada como Renata. Ela também lamenta por ter perdido o filho. Roberta sente saudade de Rafael. Branca chega em um viaduto. O detetive anuncia que a maluca está cada vez mais perigosa. Todos insinuam que Daniel falhou. Gonçalo e Matias ressaltam que Honório precisa sair da cadeia. Branca consegue despistar a polícia. O detetive exige o empenho dos colegas. Gonçalo e Matias ressaltam que Branca é astuta. Daniel sugere que procurem a maluca em sua casa. Ele dá o último endereço de Branca para o profissional. O detetive coloca todas as viaturas para irem a determinada rua. Jerônimo e Carlos chegam na cidade. Eles se separam. Marina atende a uma paciente. Ela escuta a voz de Jerônimo. Marina abre a porta para o vingativo. Jerônimo percebe que a médica está ocupada. Ele decide esperá-la na rua. Marina suspira por Jerônimo. Eulália comenta com Josefina que a casa está solitária. A víbora anuncia que não quer falação. Eulália conta para Josefina que Selena segue atrás de Roberta. A víbora desconhece o paradeiro da filha. Josefina não consegue falar com Roberta. A víbora deixa um recado na caixa postal. Josefina deseja que Roberta volte imediatamente. A víbora ressalta que falta pouco para dar o golpe final em Regina. Jerônimo encontra Roberta. Ela relembra que o alertou sobre Renata. Roberta fala para Jerônimo que a mocinha é cruel e impiedosa, pois sempre usa quem quer e depois descarta. O vingativo insinua que a invejosa nunca foi leal com Rafael. Marina alcança Jerônimo. Roberta se apavora ao rever a médica. Marina também reconhece Roberta. Jerônimo percebe que as damas se conhecem. Marina conta para Roberta que é sobrinha de Severino. A invejosa crê que está sendo investigada pela médica. Marina fala para Roberta que não é intrometida. A invejosa tenta apurar qual relação Jerônimo tem com a médica. O vingativo e Marina desconversam. Roberta não gosta da situação. Branca pensa que escapou. Ela é cercada por viaturas. Branca é capturada. A maluca tenta subornar os policiais. Branca recebe voz de prisão. Adriana abre a porta para César. Ela conta para ele que Constanza saiu, pois decidiu passar o dia com Regina, que segue inconsolável. César comenta com Adriana que queria vê-la. O celular da baixinha toca. Adriana descobre que Branca foi presa. A baixinha comemora. Adriana dá a notícia para César. Ele vibra e a pega no colo. Eles rodopiam. César beija Adriana.
Gonçalo também dá notícia para Constanza. Ela se alegra ao descobrir que Honório sairá da cadeia. Regina e Inês comentam que a maldade de Branca não tem limites. A viúva deseja que Josi também seja presa. Gonçalo pede para Regina ser cuidadosa. Ele fala para ela que vai se encontrar com um novo investigador. Constanza insinua que Josi está por perto. Ela planta a dúvida nos demais. Gonçalo comenta que seguirá alerta. Ele promete a Regina que o pesadelo vai acabar. Constanza continua angustiada. Ela não sabe se deve compartilhar as suas suspeitas com os demais. Marina recebe a ligação de uma grávida. Ela comenta com Jerônimo que passa o dia trabalhando. Marina admite para o vingativo que estranhou a visita dele. Ele a chama de linda. Jerônimo comenta com Marina que eles têm química. Ela o chama de transparente. Jerônimo admite que Renata e Marina são diferentes. A médica concorda. Jerônimo fala para Marina que não quer usá-la. Ela confessa que gosta dele. Marina fala para Jerônimo que está disposta a assumir o risco. Ela insinua que os sofrimentos dele podem mudar. Marina comenta com Jerônimo que havia fechado a porta para o amor. Ela o propõe que eles tentem. Jerônimo pensa em Renata. Ele relembra sua discussão com a mocinha. Jerônimo segue pensando que Renata voltou para o interior apenas por Augusto. O vingativo beija a mão de Marina. Em seguida, ele avança na boca dela. Eles iniciam a relação. César e Adriana ficam desconcertados após o beijo. Ele a chama de extraordinária e gente boa. César confessa para Adriana que está sem graça. Ela comenta que também não planejou o beijo. César relembra que Adriana é enteada de Constanza. Ela alega que não o obrigou a beijá-la. Ele a informa que ambos erraram. Adriana confessa para César que gostou do beijo. Ele a informa que ama Constanza. Adriana insinua que César apenas admira a morena. A baixinha esclarece para o garotão que Constanza ainda ama Honório. César acomoda Adriana. Ele admite que ficou encantado com o beijo dela. Adriana sugere que César esqueça o ocorrido. Ele a informa que precisa entender o que está sentindo. A empregada regressa. César decide ir embora. Ela se despede de Adriana e sai. A baixinha percebe que o garotão realmente mexeu com ela. Augusto pede para Renata se animar. Ele a faz perguntas sobre o casamento. Renata relembra a Augusto que foi enganada por Jerônimo. Ela deseja que o seu casamento religioso seja anulado. Renata confirma para Augusto que vai se casar com ele, mesmo sem a anulação da cerimônia. Ela fala para o vilão que quer uma vida tranquila. Augusto pede para Renata escolher o seu presente de casamento. Ele a informa que está disposto a morar na capital. Augusto deseja que Renata seja a mãe dos seus filhos. A mocinha relembra que Jerônimo não falava sobre formar uma família. Renata crê que o vingativo não é a sua alma gêmea. Jerônimo e Marina ressaltam que viverão um dia de cada vez. A médica informa ao namorado que entre eles não existirá mentiras. O casal faz um trato. Jerônimo ressalta que Marina o fascina. Roberta teme que a médica a delate. Carlos conversa com os pais. O galego sugere que os parentes conheçam a região. Elvira comenta com Carlos que está sabendo de tudo sobre as duas famosas fazendas do povoado. O galego ressalta que o vinhedo da Bonita é o melhor. Elvira crê que Matilde está feliz. Carlos concorda. Raimundo relata que o filho conhecerá a verdadeira felicidade. Matilde e Carina arrumam a fazenda. A empregada crê que a noite será inesquecível. Carina comenta que Matilde merece um amor puro. A empregada diz que já considera os sogros como parte da família. Carina ressalta que Matilde é uma moça ótima. Manuela se emociona. Matilde contagia a todos com a sua felicidade. Jerônimo segue ao lado de Marina. Ela fala para ele que está com muitos pacientes. Jerônimo e Marina seguem se beijando. Roberta os vê. A invejosa ressalta que Renata também foi trocada. Jerônimo pede para Marina ir ao jantar na fazenda. Roberta se esconde. Marina acompanha Jerônimo. Roberta segue na toca. A invejosa percebe que Jerônimo já saiu. Roberta exige conversar com Marina. O celular da invejosa toca. Renata vê a ligação da mãe. Ela decide não atender Josefina. Renata relembra que a mãe nunca a ligou.
Ela decide parar de sofrer por Josefina e não entende o motivo de Roberta ter levado o celular para a fazenda. A invejosa insinua que Marina decaiu. A médica pede para Roberta ser breve. A invejosa ressalta que Marina é obrigada a ficar calada. A médica informa a Roberta que não aceita ameaças. Marina fala para a invejosa que tem ética profissional. Roberta insinua que Jerônimo era o pai do seu filho. Marina tenta expulsar a invejosa do consultório. Roberta fala para a médica que Jerônimo é um conquistador barato. Marina informa a invejosa que não liga para a vida pessoal dela. Elas encerram o assunto. Marina comunica para Roberta que Jerônimo é apenas dela. O vingativo vai à praia. Jerônimo sofre por Renata. Ele deseja arrancá-la do coração. Horas depois, Jerônimo percebe que Matilde está nervosa. Elvira e Raimundo chegam na fazenda. Jerônimo cumprimenta os convidados. O vingativo comenta que adora Carlos. Raimundo chama Matilde de maravilhosa. Jerônimo fala o mesmo. Matilde tenta servir os sogros. Jerônimo impede. Renata e Augusto percebem que Roberta voltou. A mocinha anuncia que a irmã não pode sair sem avisar. Roberta conta para Renata que estava na cidade. Augusto exige que a invejosa o dê satisfações. Renata reitera que Roberta precisa respeitar as regras do vilão. A invejosa conta para os demais que encontrou Jerônimo e Marina. Roberta faz Renata descobrir que o vingativo está namorando. Marina chega no jantar. Ela conhece os pais de Carlos. Marina comenta com Jerônimo que Lázaro está nervoso. Raimundo não entende o nervosismo. O pai de Carlos pede a mão de Matilde para Jerônimo. O vingativo não entende nada. Lázaro aparece. Elvira descobre que Matilde não é irmã de Jerônimo. Carlos tenta esclarecer a confusão. Lázaro comenta que é capataz. Elvira descobre que Matilde não é rica. Ela ressalta que Carlos não pode se casar com uma empregada. Elvira humilha Matilde. Roberta provoca Renata. A mocinha inventa que não se importa com Jerônimo. Augusto ressalta que o vingativo faz parte do passado. Renata exige que Roberta não mencione Jerônimo. A invejosa inventa que não queria estressar a irmã. Roberta insinua que Renata ama Jerônimo. A invejosa sai. Augusto concorda com Roberta. Matilde se retira. Carlos tenta perseguir a noiva. Lázaro não permite. Elvira anuncia que não quis ofender Matilde. A ricaça ressalta que foi enganada. Lázaro fala para Elvira que Matilde é simples e humilde. Raimundo admite que foi pego de surpresa. Lázaro relata que as pessoas não devem ser avaliadas pelo dinheiro. O capataz dá uma lição de moral nos ricaços. Lázaro comenta que Matilde tem um grande coração. Carlos fica revoltado. Elvira ressalta que o filho não foi claro. Jerônimo e Marina decidem sair. Matilde vai à cozinha e segue desolada. A empregada comenta que foi desprezada por ser pobre. Carlos aparece. Ele fala para Matilde que a segue amando. Carlos informa a noiva que nada mudou. Matilde anuncia que não quer mais festa. Manuela intervém. Lázaro se opõe à festa. Carlos informa a Matilde que o casamento segue de pé. Ela fala para ele que precisa ficar sozinha. Carlos informa a Matilde que a ama acima de tudo. Ela rejeita o beijo dele. Matilde não consegue parar de chorar. Marina comenta com Jerônimo que a situação foi desagradável. O vingativo critica os pais do amigo. Jerônimo brinda com Marina. Ela fala para ele que não quer preocupar Severino. Marina e Jerônimo admitem que perderam a fome. Severino encerra a missa. Alzira aborda Carina. Severino se aproxima. O padre ressalta que as camponesas têm uma conversa pendente. Severino exige que Alzira e Carina permaneçam na igreja. A odalisca pede perdão para a costureira. Alzira quase se ajoelha diante de Carina. A odalisca assegura para a costureira que está arrependida. Carina admite que não merecia a traição. A costureira fala para Alzira que tudo deve continuar como está. A odalisca roga pela amizade de Carina. Ela fala para Alzira que elas não serão mais amigas. A costureira ressalta que já não confia na odalisca. Alzira jura a Carina que mudou. A odalisca pede uma segunda oportunidade. Alzira promete a Carina que vai reconquistar a confiança dela. Carlos sugere que os pais saiam da cidade. Raimundo fala para o filho que lamenta o ocorrido. Carlos ameaça romper relações com os pais. Elvira anuncia que o filho e Matilde são de mundos diferentes. Carlos crê que o amor vence tudo.
Elvira sugere que o filho desista do casamento. Carlos chama os pais de preconceituosos. Raimundo pede para Elvira não se humilhar. O velhote anuncia que não mudará de opinião. Carlos abandona os pais. Matilde fala para Manuela e Lázaro que vai dormir. A cozinheira sugere que a afilhada reflita. Hermínia relata que Matilde precisa seguir confiando em Carlos. Lázaro defende o galego. Matilde comenta que ama Carlos. Ela relembra aos demais que é amaldiçoada. Matilde se culpa pelo rompimento de Carlos com os pais. Lázaro exige que a irmã pare com as crendices. Jerônimo leva Marina para casa. Ele comenta que fez a namorada passar por um momento desagradável. Marina despreocupa Jerônimo. Eles se agarram na entrada da residência. Severino vê tudo. O padre fica abismado. Marina entra em casa. Severino exige uma explicação da sobrinha. Marina abre o jogo com o tio. Ela fala para Severino que é namorada de Jerônimo. O padre exige que a sobrinha não seja leviana. Severino fala para Marina que Jerônimo ama Renata. Ela reitera para ele que confia no namorado. Marina pede para Severino respeitar a decisão dela. Ele insinua que a sobrinha nunca vai se casar na igreja. Marina fala para Severino que eles têm modos de pensar diferentes. Ela o informa que não vai renunciar ao que sente. Severino resmunga. Renata tenta enganar a si mesma. Ela fala em voz alta que não ama Jerônimo. Renata tem uma ideia. Ela decide sair. Carlos vai ao quarto de Matilde. Ela o informa que não quer conversar. Carlos exige que Matilde se levante. Ele anuncia que vai esperá-la na cozinha. Renata cavalga. Ela vê uma caminhonete. Renata e Jerônimo se reencontram. Jerônimo conta para Renata que estava na cidade. Ele a informa que está sufocado, relatando que precisa falar algo que o desengasgue. Jerônimo insinua que Renata sempre gostou de Augusto, crendo que ela o usou para chegar no vilão. A mocinha não aceita a reclamação do ex-marido, relembrando que ele também já arrumou uma nova namorada. Renata crê que Augusto é melhor do que Jerônimo. O vingativo insinua que a mocinha está enganada, pois tem provas de que o vilão não vale nada. Renata confia na suposta bondade de Augusto e exige que Jerônimo não se meta em sua vida. Ele não consegue abrir os olhos dela. Jerônimo informa a Renata que ela foi alertada. Eles decidem seguir adiante. Renata e Jerônimo torcem por uma falsa felicidade. Matilde encontra Carlos. Ele se desculpa pela atitude dos pais. Matilde ressalta que não está com raiva de Carlos. Ele tenta consolá-la. Matilde sugere que Carlos não rompa com os pais. Ele decide priorizar a noiva. Matilde se sente culpada pela ruptura familiar. Carlos chama a noiva de digna. Ele sugere que Matilde esqueça o ocorrido e foque no casamento. Eles se abraçam. Renata sugere que Jerônimo não brinque com Marina, pois ela não merece ser magoada. Ele a informa que a médica fala a verdade. Renata se irrita e reitera que nunca mentiu. Jerônimo a chama de orgulhosa. Ele ressalta que Renata não acreditou no amor e no arrependimento dele. Eles se despedem. Constanza e Adriana lancham juntas. Elas desejam que Renata regresse. Constanza conta para Adriana que Branca queria a prisão da mocinha. A baixinha sugere que a madrasta visite Honório. Adriana pergunta se Constanza vai reatar com o marido. A morena pensa em terminar com César. Constanza fala para Adriana que é um desastre como namorada. A morena admite que não está apaixonada por César. Constanza deseja que o jovem encontre a sua alma gêmea. A morena decide ir para a cama. Adriana comenta com Constanza que está esperando Matias. A baixinha pensa em César. Adriana cai na própria armadilha. Ela tenta provar a si mesma que o beijo não significou nada. Adriana sorri ao pensar em César. Ele também pensa nela. César admite que não consegue esquecer o beijo. Matias chega em casa. Ele cumprimenta Adriana. Matias informa a baixinha que sentiu saudade. Eles são carinhosos um com o outro. Matias pergunta se Adriana deu seguimento ao plano. Ele deseja assumi-la diante de todos. Matias fala para Adriana que Constanza ainda ama Honório. Ele sugere que a baixinha se afaste de César. Matias acaricia Adriana. Ele a beija. Josefina visita Antônio. Ela estranha o chamado dele. Antônio informa a Josefina que vai sair do país. Ela o relembra que eles têm um acordo. Antônio promete a Josefina que não irá delatá-la, embora esteja arrependido por tê-la procurado. Ela ressalta que ele pensa pequeno.
Antônio ofende Josefina. Ela insinua que eles são da mesma laia. Antônio fala para Josefina que vai se arrepender para sempre pelo que fez. Ele sugere que ela o esqueça. Josefina chama Antônio de indigno. Ele relata que ela não vale nada. Josefina chama Antônio de cretino. Gonçalo fala para Regina que quer marcar a data do casamento. Ela o informa que está sem cabeça para nada. Gonçalo comenta com Regina que eles são livres. Ele crê que Carla sentirá orgulho da filha. Regina relembra que a mãe não a queria solitária. Ela aceita que Gonçalo procure uma data para a cerimônia. Regina segue com remorso. Gonçalo assegura para a noiva que Carla irá entendê-la. Eles decidem oficializar a união no final do mês seguinte. Matias rodopia com Adriana. Eles conversam sobre Suzy. Matias conta para Adriana que Julieta quer conhecê-la. A baixinha não acha uma boa ideia. Matias fala para Adriana que Suzy precisa se tornar responsável. A baixinha aceita a visita das rivais. Adriana insinua para Matias que Suzy não sabe dirigir. Josefina entra na mansão. Ela liga para Roberta novamente. A invejosa atende a mãe. Josefina exige saber o paradeiro de Roberta. A invejosa conta para a mãe que está com Renata. Roberta revela para Josefina que a mocinha seduziu Augusto. A víbora ordena que a filha regresse. Roberta ressalta que Josefina não pode comandar a vida dela. A víbora reitera que a filha segue casada. Josefina fala para Roberta que precisa resolver o futuro financeiro delas antes do próximo aniversário dela. A invejosa reitera para a mãe que ainda não quer voltar. Gonçalo e Matias vão à delegacia. Soto conta para os empresários que Branca ainda está prestando depoimento. Gonçalo e Matias decidem estar presentes na acariação. Branca entra em cena. Ela inventa que é inocente. O detetive ressalta que tem muitas provas contra Branca. Ele cita todos os nomes que a maluca usava. Gonçalo descobre que Branca se passou por Dominique para acusar Honório. O advogado pede um tempo a sós com a cliente. O detetive assegura que Branca é uma criminosa profissional. Ela oferece uma fortuna para o advogado. Branca culpa a Honório por tudo. O detetive anuncia que a maluca não tem saída. Branca chama Daniel de covarde, infeliz e traidor. Ela reitera que o interesseiro sempre será um fracassado. O detetive chama Branca de derrotada. Soto explica para Matias que a maluca já havia dado golpe em várias empresas. Carlos confessa para Jerônimo que segue preocupado com Matilde. O galego decide defender o seu amor. Carlos insinua que Jerônimo está se precipitando com Marina. O galego crê que o amigo quer pagar Renata com a mesma moeda. Jerônimo fala para Carlos que vai se jogar na relação. Carina descobre o ocorrido com Matilde. Manuela e Lázaro comentam que a empregada está trancada. Carina ressalta que Carlos defendeu o que sente por Matilde. A costureira se arrepende por ter casado com Álvaro. Carina anuncia que perdoou a Alzira, mas reitera que não confia na odalisca. Hermínia serve os patrões. Ela fala para Carlos que Matilde não se levantou. O galego pede para a funcionária chamar a empregada. Carlos comunica para Jerônimo que a praga está controlada. Augusta chama Roberta e Renata para irem à praia. A invejosa deseja comprar um novo biquíni. Roberta crê que a população do povoado é brega e irrita a irmã. Renata informa aos presentes que precisa trabalhar nos rótulos. Augusto insiste para a noiva acompanhá-lo. Severino chega na fazenda. Ele se senta. Renata serve Severino. Ele conhece Roberta. Augusto indaga Severino. O padre dá o convite do seu aniversário para o vilão. Severino comenta que haverá um leilão de trajes típicos. Ele explica como funcionará a festa. Roberta insinua que Severino vai ficar com o dinheiro do leilão. Ele nega. Severino ressalta para Roberta que pobres e ricos devem viver sem distinção. Augusto tenta recusar o convite do padre. Renata anuncia que o noivo fará uma grande doação. Ela deixa Augusto desconcertado. Severino celebra. Ele pede para Renata escolher o traje típico. A mocinha oferece uma carona para Severino. Manuela repreende Lázaro. Hermínia conta para os demais que Matilde não abre a porta. Todos decidem ir ao quarto da empregada. Severino comenta com Renata que está com pressa. Augusto pede para falar com a noiva a sós. O vilão ressalta que Renata o deixou em uma saia justa. Augusto sugere que a noiva não tome decisões por ele. Ela o informa que pode ir à festa sozinha.
Augusto fala para Renata que as decisões devem ser conjuntas. Ela conta para ele que segue disposta a levar Severino para a cidade. Augusto tenta impedir a partida de Renata sem presentes. Severino comenta que todos os fazendeiros irão à festa. Ele se despede dos presentes. Roberta comenta com Augusto que a generosidade de Renata é insuportável. A invejosa insinua que a mocinha está manipulando o vilão. Eles se beijam. Jerônimo e Carlos chamam as empregadas. Lázaro comunica ao galego que Matilde foi embora. O capataz culpa Carlos pela partida da irmã. Jerônimo tenta acalmar os ânimos. Lázaro comunica que Matilde deixou uma carta avisando que nunca mais vai voltar. Carlos descobre que também há um bilhete para ele. Matilde surge com uma imagem de santa. Ela ressalta que não pode destruir a vida de Carlos. O galego lê a carta da noiva. No bilhete, Matilde admite que Carlos a fez feliz. Ela comenta com ele que os pais dele têm razão. Carlos e Matilde relembram os momentos que viveram. Ela diz que ele sempre deve respeitar os pais. Matilde anuncia para Carlos que vai para longe. Ela reitera que não pode prejudicá-lo com a maldição. Todos sofrem. Carlos decide procurar Matilde. Jerônimo informa ao amigo que todos irão apoiá-lo. O detetive anuncia que o advogado de Branca solicitou uma avaliação psiquiátrica. Gonçalo crê que a maluca quer se safar da cadeia. Ele informa ao detetive que a inteligência de Branca é descomunal. A maluca finge um surto diante do psiquiatra. Ela briga com o além. Branca se arruma diante do psiquiatra. Ela confessa para ele que tem muitos nomes. Branca se insinua para o profissional. Ela finge que está discutindo com as suas outras personalidades. O psiquiatra pergunta o motivo de Branca ter sido presa. Ela o comunica que está grávida. Branca fala para o psiquiatra que foi difamada por Honório. Ela desmente a si mesma. Branca se chama de ladra. Em seguida, ela nega as próprias acusações. Branca entra em conflito com as suas personalidades. Ela relata que só queria ter uma família. Constanza recebe Suzy e Julieta. Adriana também conversa com as damas. A baixinha informa as demais que já não tem mãe. Julieta agradece a solidariedade de Adriana. Constanza serve um refresco para as jovens. Roberta insinua que Augusto está prestes a fazer um buraco na sala. Ele reclama pela demora de Renata. Roberta fala para Augusto que a mocinha usou o padre como pretexto para não ir à praia. A invejosa informa ao vilão que ninguém domina Renata. Roberta sugere que Augusto dê uma lição na mocinha. Ela reitera que eles podem ir à praia sozinhos. Augusto concorda. Constanza visita Honório. Ele a chama de amor. Honório admite para Constanza que foi um idiota. Ele reitera que Branca o dopou. Honório assegura para Constanza que nunca se interessou por outra. Ele pede perdão para a esposa. Constanza insinua para Honório que o tempo deles acabou. Ele a desmente. Constanza relembra a Honório que teve algo com César. O empresário passa por cima do próprio orgulho. Honório fala para Constanza que quer envelhecer ao lado dela. Eles unem as mãos. César não consegue falar com Constanza. Ele deixa um recado na caixa postal dela. César segue confuso pelo que sente por Adriana. Renata escolhe a sua roupa. Severino percebe que o mesmo vestido agradou a Marina. Renata reage envergonhada. Severino confessa para a mocinha que nunca esperou muito de Augusto. Ele comenta com Renata que o vilão jamais se importou com o povo. Severino insinua para a mocinha que não aprova a relação dela. Ele pergunta se ela pediu a anulação do casamento. Renata comenta com Severino que está nas mãos da igreja. Marina também aparece. Ela revela para Severino que Matilde saiu do povoado. Renata também descobre o ocorrido. Marina fala para Severino que todos estão se mobilizando para procurar a empregada. Renata também decide colaborar. Carina tenta consolar Lázaro. Severino e Renata organizam a busca. Jerônimo volta a questionar a presença da mocinha. Severino ressalta que pediu a ajuda de Renata. Jerônimo ressalta que não precisa da ajuda de Renata. Ela reitera que está agindo por Matilde. Jerônimo sugere que Renata procure Augusto. Eles discutem. Severino intervém. Ele chama Jerônimo de soberbo. Carlos ressalta que precisa de todos. Lázaro concorda. Jerônimo encerra a conversa. Lázaro decide ir às fazendas vizinhas. Jerônimo pede a companhia de Marina. Renata sai com Carlos. Antônio visita Regina. Ela fala para ele que não tem força para voltar a trabalhar. Regina comenta com Antônio que sente saudade da mãe. Ele a informa que vai embora. Antônio insinua que nunca esteve à altura de Regina.
Ela reitera que sempre tentou ser amiga dele. Antônio confessa para Regina que chegou a sentir raiva dela. Ele a informa que cometeu muitos erros. Regina chama Antônio de maravilhoso. Ela ressalta que vai guardar uma boa lembrança dele. Antônio dá adeus para Regina. Eles se abraçam. Josefina sofre com a solidão. Selena chega na mansão. Josefina conta para a jovem que Roberta e Renata estão na fazenda de Augusto. Selena detesta a notícia, mas disfarça. Ela enrola Josefina. Selena decide ir embora. Todos procuram Matilde. Os preocupados não avançam nas buscas. Ninguém encontra pistas sobre Matilde. Carlos comenta com Renata que a empregada evaporou. A mocinha informa ao galego que entende Matilde. Renata relembra que sofre com o desprezo de Josefina. Carlos agradece a ajuda da mocinha. Renata relembra que Matilde foi honesta com ela. A mocinha insinua que Carlos a traiu. Ele se desculpa com ela. Carlos confessa para Renata que nunca apoiou Jerônimo. Ele admite que não desconfiava dela. Eles voltam à busca. Roberta conta para Augusto que Josefina a quer na capital. O vilão sugere que a amante obedeça à mãe. Selena liga para Roberta. A invejosa atende a amiga. Selena pergunta pelo paradeiro de Roberta. A invejosa inventa para a amiga que está em uma praia. Selena comprova que Roberta mentiu. A invejosa faz perguntas por Augusto. Selena fala para Roberta que não voltou a saber nada sobre o vilão. A invejosa banca a desentendida. Roberta insinua que Selena não tem sorte com os pretendentes. A invejosa desperta a fúria da amiga. Roberta inventa para Selena que não tem contato com Augusto. A invejosa informa a amiga que precisa desligar. Augusto sorri. Selena decide se vingar de Roberta. Augusto elogia a astúcia da amante. Honório ressalta que Constanza está em perigo. Ele teme que Josefina ataque a morena. Constanza conta para Honório que Renata pode ser filha de Regina. O empresário acredita na hipótese. Constanza e Honório comentam que Josefina sempre odiou Renata. O empresário exige que a esposa não conte as suspeitas para ninguém. Regina vai ao centro. Ela fala para Inês que não pode chorar o tempo inteiro. A mãe de André relembra que Regina sempre a consolou. A viúva informa a amiga que Antônio é um cavalheiro. Regina comenta com Inês que sente gratidão pelo ciumento. A mãe de André ressalta que a amiga sempre foi honesta. Regina crê que a vida a obriga a encerrar ciclos. Ela conta para Inês que aceitou se casar com Gonçalo. A esposa de Isidro adora a notícia. Josefina faz pesquisas na internet sobre exames de DNA. Ela descobre que a comparação genética não precisa da presença da pessoa. Josefina elogia a sua inteligência. O detetive anuncia que Honório será solto. Todos celebram. O detetive comenta que a empresa não vai recuperar o dinheiro desviado. Gonçalo informa que a família é a sua prioridade. Matias deseja reaver o dinheiro. Gonçalo pensa em apelar em alguma instância. Ele agradece o empenho do detetive. Adriana pensa em ligar para César. Ela toma uma atitude. Adriana encerra a ligação. Ela não entende a si mesma. Todos comentam que ainda não encontraram Matilde. Severino anuncia que a empregada pegou um ônibus com destino ao sul. Carlos se desespera. Renata comenta com o galego que eles vão avançar na investigação. Jerônimo pensa o mesmo. Renata anuncia que precisa ir. Jerônimo se incomoda. Marina percebe. Roberta e Augusto surgem na praia. Ela nota que ele permanece emburrado. Roberta sugere que Augusto não ligue para Renata. Ele insinua que ninguém amou a invejosa. Roberta muda de assunto. Ela seduz Augusto. Raimundo e Elvira vão à fazenda. Carina e Manuela informam aos preconceituosos que Matilde foi embora. A costureira reitera que a amiga tem dignidade. Carina e Manuela culpam os preconceituosos pelo ocorrido. Alzira chega com um colega na Cruz do Amor. Ela irrita Ezequiel. Alzira conta para o marido que Matilde fugiu. Ela ordena que Ezequiel use o pesticida na fazenda. O corno informa a esposa que vai pedir a opinião de Augusto. Alzira sugere a Ezequiel que eles deixem de morar juntos. Ela o chama de duro. Ezequiel segue frio. Carina serve Raimundo e Elvira. Jerônimo regressa com Lázaro. O capataz se retira. Jerônimo conta que Matilde viajou. Elvira deseja saber notícias sobre Carlos. Selena liga para a fazenda. Carina atende.
A costureira repassa a ligação para Jerônimo. Selena informa ao vingativo que eles precisam conversar. Ela relata que Jerônimo precisa descobrir a verdade sobre Renata.